Escolhido, pare tudo o que você está fazendo agora e me ouça com atenção, porque este recado não chegou até você por acaso. Você não clicou neste vídeo por curiosidade vazia, nem caiu aqui por acidente. O Espírito Santo conduziu o teu coração exatamente para este momento, porque algo muito sério acabou de mudar no mundo espiritual a respeito de alguém que vinha operando contra você. Há 3 horas, a justiça divina se moveu em teu favor. E talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Uma paz repentina, onde antes havia guerra, um alívio estranho, onde antes havia pressão, uma leveza inesperada, onde antes o teu peito parecia apertado. Se você ignorar o que eu vou te revelar, você pode perder a compreensão de uma das proteções espirituais mais importantes que o céu acabou de ativar sobre a tua vida. Isso não é somente informação. Isso é confirmação do céu, é a mão de Deus agindo em tempo real, é o Senhor encerrando um ciclo de ataque que tentava roubar tua clareza, tua força e tua paz. E eu preciso que você entenda, quando alguém insiste em lançar ataques contra um escolhido, chega uma hora em que o céu declara, basta, e quando Deus diz basta, as consequências não são lentas, não são parciais, não são reversíveis. E daqui a pouco você vai entender com precisão o que foi apresentado diante do tribunal do céu, porque Deus agiu tão rápido e o que muda a partir de hoje. Mas antes, existe algo que você precisa compreender para não confundir resistência com permissão, e é exatamente aí que muitos escolhidos se perdem sem perceber. Existe uma diferença profunda entre uma batalha que Deus permite para te amadurecer e uma violação que Deus interrompe porque ameaça aquilo que Ele mesmo te confiou. Muitas pessoas passam tempo demais tentando aguentar o que não foi feito para ser suportado. Elas chamam de humildade, o que na verdade é falta de discernimento. Elas chamam de prova, o que na verdade é abuso. Elas chamam de paciência, o que na verdade virou um ciclo de desgaste. Deus não é distraído. Ele não acorda de repente e percebe, estão mexendo com meu filho. Não. Quando Deus intervém rápido, é porque algo cruzou uma linha. A linha não é do teu orgulho, é da tua atribuição espiritual, do teu chamado, do teu futuro. Há coisas que o Senhor permite por um tempo para revelar o que estava escondido, mas também há momentos em que Ele diz, chega, não toca mais. E é aqui que eu preciso ser claro. Há 3 horas, algo foi pesado nos tribunais do céu. Não foi fofoca, não foi impressão, não foi conversa atravessada. Foram intenções, foram palavras ditas quando você não estava presente. Foram mensagens que pareciam cuidado, mas eram vigilância. Foi, estou orando por você com sorriso por fora e lâmina por dentro. Foi, eu só estou sendo sincero quando o combustível real era inveja. Foi, eu só quero te proteger quando o objetivo era te manter pequeno, controlável, dependente. Talvez você não tivesse provas, mas você tinha um sinal interior. Depois de falar com aquela pessoa, você se sentia drenado. Depois de conviver, você se via explicando demais, se defendendo demais, justificando demais. Era como se cada conversa terminasse com você se sentindo culpado, confuso, diminuído, em dúvida sobre aquilo que Deus já tinha plantado no teu coração. Isso não é normal. O Espírito Santo não te conduz à confusão constante. E aqui está o ponto que muitos não percebem. O inimigo raramente começa atacando um escolhido com ódio aberto. Se fosse óbvio, você fugiria, você bloquearia, você encerraria. Então ele entra pela familiaridade, pela proximidade, pelo acesso. Ele usa alguém perto o suficiente para ouvir teus sonhos, perto o suficiente para observar teus padrões, perto o suficiente para tocar uma ferida antiga com uma frase inocente. E é por isso que doeu tanto. Não foi só dor, foi confusão. Não foi só oposição, foi brecha. Não foi só conflito, foi acesso. Mas ouça,
Deus não brinca com brechas ao redor do que ele marcou, e é por isso que de repente o ambiente mudou. E daqui a pouco você vai perceber que não é coincidência. Quando Deus fecha uma porta espiritual, você pode não receber uma explicação imediata. Você recebe uma mudança de atmosfera. E essa mudança é o céu te dizendo: eu vi, eu julguei, eu agi. Quando a justiça divina se move, nem sempre parece uma cena dramática. Às vezes não há anúncio, não há fogos, não há desculpa pública, não há aquela conversa de encerramento que você achou que precisava para seguir em frente. O que você sente é outra coisa, um afrouxamento invisível, uma pressão que some sem você ter resolvido nada, um peso que cai sem você ter provado nada. E isso confunde quem está acostumado a pensar que toda vitória vem por discussão, por explicação, por confronto. Mas o Senhor opera de um jeito que humilha o orgulho humano. Ele não depende da tua argumentação para te defender. Ele não depende da tua performance para te cobrir. Ele é Deus. E quando ele decide agir, ele corta canais no meio do caminho. Ele desliga fluxos que alimentavam escuridão com informação. Ele silencia acusadores. Ele desautoriza bocas. Ele bloqueia flechas antes que elas cheguem ao destino. E muitos de vocês, nos últimos dias, estavam acordando cansados e pensavam que era só rotina, só estresse, só cansaço. Mas havia guerra. Havia pressão espiritual. E isso não significa que você é fraco. Significa que há algo em você que importa profundamente para Deus. O inimigo não gasta energia real com quem não carrega destino. A intensidade da oposição é muitas vezes a prova de que a tua vida não é comum. Agora, existe uma parte que confronta, mas cura. Se aquela pessoa teve acesso, não foi porque você é tolo. Foi porque você tem um coração que acredita no melhor, você dá a segunda chance, você tenta ser justo, você ama com sinceridade. E isso é lindo. Mas compaixão sem discernimento vira porta. Amor sem sabedoria vira brecha. E o inimigo usa um coração puro como mapa quando você entrega páginas internas a quem não mereceu ler. Alguns de vocês explicaram demais para alguém que só queria coletar frases para montar um caso. Alguns compartilharam planos com alguém que não estava orando pelo teu avanço, estava te estudando. Alguns desabafaram com alguém que não cobria, repetia. E você não fez isso por ingenuidade, você fez por sinceridade. Só que sinceridade precisa de limites. Até Jesus, sendo o amor perfeito, não se confiava a todos. A palavra de Deus ensina que ele conhecia o que havia no coração humano. Isso não é frieza, é sabedoria. E o Espírito Santo está te amadurecendo para que você pare de chamar de amizade aquilo que sempre te deixa exausto. Pare de chamar de cuidado aquilo que sempre te diminui. Pare de chamar de conselho aquilo que sempre te paralisa. E aqui entra um exemplo que Deus usa para abrir nossos olhos. José. José não foi traído por estranhos, foi vendido pelos próprios irmãos. Gente de casa, gente da mesa, gente que conhecia a história dele. E é isso que torna a dor tão confusa. Você não esperava a lâmina de quem te abraçava. Mas perceba o que Deus fez. Ele transformou a traição em caminho, a humilhação em processo, a perda em plataforma. José não foi destruído, ele foi redirecionado. E daqui a pouco você vai entender algo ainda mais profundo. A justiça de Deus não é só punição, é proteção de propósito. Quando Deus te defende, Ele não está defendendo só teu sentimento. Ele está defendendo o teu futuro, o teu chamado, a tua próxima estação. E por isso a mão do céu se moveu com rapidez. Se essa mensagem está tocando teu coração, imagine começar cada manhã com uma conversa íntima com Jesus. O e-book Café com Jesus foi criado para isso. 31 dias de encontros com a palavra, orações profundas, desafios de fé e revelações que transformam o dia.
Não é apenas um livro, é um convite diário para sentar à mesa com aquele que conhece teu coração. E você leva ainda 2 super bônus totalmente grátis. Mas atenção, edição limitada. O link para garantir o seu está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Jesus já está esperando por você. Muita gente pensa que justiça divina é sempre barulhenta, sempre imediata, sempre pública, mas frequentemente a justiça de Deus se manifesta de formas que só quem tem discernimento reconhece. Às vezes, justiça é exposição. Histórias começam a falhar, narrativas começam a se contradizer, pessoas começam a perceber padrões. Quem antes parecia perfeito começa a tropeçar nas próprias versões. A máscara começa a escorregar sem você empurrar. Às vezes, justiça é separação. Deus simplesmente te tira do ciclo e quando você percebe, você já não está mais preso naquela roda de manipulação. Você olha para trás e entende que não foi você que escapou por força. Foi Deus que te puxou por misericórdia. Às vezes, justiça é o Senhor permitindo que alguém caia na própria armadilha. A rede que a pessoa estendeu vira a rede que prende os próprios pés. As palavras usadas para distorcer tua imagem começam a distorcer a credibilidade de quem as lançou. E aqui está uma chave espiritual que liberta teu coração de um peso desnecessário. A palavra diz para não buscarmos vingança com as próprias mãos. Deus afirma que Ele é justo juiz. Isso não é incentivo ao ódio, é convite ao descanso. É o Senhor te dizendo: pare de gastar tua energia tentando colocar tudo no lugar. Eu faço isso. Mas, ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade tua depois que o céu fecha um ciclo. Não reabrir por culpa, nostalgia ou medo de ser mal interpretado. E é aqui que muitos escolhidos perdem impulso. Deus os tira de uma armadilha e eles voltam para ela porque é familiar. A dor familiar, por estranho que pareça, às vezes parece mais segura do que a liberdade desconhecida. Você se acostumou com o caos. Você se acostumou com o puxa e empurra. Você se acostumou com a tensão. Então você começa a buscar fechamento em quem nunca quis ser transparente. Você tenta ter clareza com quem se alimenta da confusão. Você tenta receber validação de quem precisa te manter inseguro para se sentir no controle. Mas a verdade é, você não precisa da aprovação de quem não tem autoridade sobre o teu chamado. O céu já liberou proteção. E eu vou dizer isso de um jeito prático, porque alguns de vocês precisam de permissão para ser práticos. Pare de vigiar redes sociais. Pare de checar histórias. Pare de reler mensagens antigas, tentando decifrar o subtexto. Pare de esperar o dia em que a pessoa vai dizer "você tinha razão". Talvez nunca diga. E mesmo que dissesse, isso não seria tua cura. Sua cura é a clareza. E clareza é misericórdia. Claridade é Deus te mostrando o que você precisava ver para caminhar sem amarras. E daqui a pouco você vai perceber o próximo sinal. Quando Deus decide separar, as conversas secam. As convocações cessam. Os acessos diminuem. Não porque você se tornou frio, mas porque Deus está podando. E poda não é rejeição, é proteção de fruto. Existe um momento em que Deus te tira de um lugar e depois Ele observa se você confia o suficiente para não voltar. Não porque Ele queira te pegar em erro, mas porque Ele está formando em você um caráter novo, firme sem ser cruel, amoroso sem ser ingênuo, misericordioso sem ser vulnerável ao abuso. E é aqui que muitos se confundem. Eles acham que limites são falta de amor. Mas limites são, muitas vezes, a forma mais madura de amor. Porque limites dizem, eu te respeito como ser humano, mas eu também respeito o que Deus está construindo em mim. Limites dizem, eu posso perdoar, mas eu não vou te dar novamente a chave de uma porta que você já tentou arrombar.
A justiça divina se moveu e agora você precisa alinhar tua postura com o que o céu já decidiu. Isso significa que você não vai se explicar para pessoas comprometidas em te mal interpretar. Você não vai implorar justiça a quem se alimenta da distorção. Você não vai continuar pagando aluguel emocional num lugar do qual Deus já te expulsou por misericórdia. E eu sei que por dentro, uma parte de você ainda quer um final confortável. Você queria que a história terminasse com um abraço, com compreensão, com todo mundo concordando com a tua versão. Mas muitos avanços não terminam com consolo, eles terminam com clareza. E a clareza é o Senhor dizendo: agora você vê, agora você pode andar. Então, em nome de Jesus, receba essa liberdade prática. Você pode ser educado sem ser acessível. Você pode ser respeitoso sem ser disponível. Você pode estar presente em ambientes necessários sem abrir tua vida inteira. Você pode manter o coração limpo sem dar acesso ao teu íntimo. E aqui eu quero falar diretamente com a tua consciência. Não se regozije com a queda de ninguém. Não celebre o tropeço de quem te feriu. Não se transforme no veneno que te atacou. Quando Deus te vindica, muitas vezes Ele está protegendo a pessoa que você está se tornando. Lembre de Davi e Saul. Davi teve oportunidade de resolver com as próprias mãos, mas ele escolheu permanecer no caráter de Deus. Ele preferiu confiar no Senhor do que sujar o próprio espírito. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like agora e nos diga nos comentários como isso ressoou em seu coração. E daqui a pouco vem a parte que sela tudo. Como perdoar sem abrir porta, como soltar sem perder dignidade e como discernir frutos para nunca mais cair no mesmo tipo de laço. Existe uma arma que muitos escolhidos carregam sem perceber, e Deus nunca pediu que você a carregasse. Essa arma é a necessidade de provar. Provar que você é bom. Provar que você é sincero. Provar que você não é o que disseram. Provar que você tinha a intenção certa. Provar que você merece ser ouvido. E isso é exaustivo. Você revive conversas na mente. Você ensaia respostas que nunca envia. Você tenta escrever a explicação perfeita que faria a pessoa finalmente te entender. Mas eu preciso te dizer com amor e autoridade: tua vindicação não é tua missão. Tua missão é obedecer. Tua missão é permanecer limpo. Tua missão é caminhar com Deus mesmo quando alguém distorce tua imagem. Há uma razão pela qual Jesus, em certos momentos, permaneceu em silêncio diante de acusações. Não era fraqueza. Ele tinha todos os fatos. Ele tinha autoridade, mas ele entendia o tempo e confiava no Pai com o resultado. Ele sabia que o Pai escrevia o capítulo final, e o Pai também está escrevendo o capítulo final na tua história. Isso não significa que você nunca deva falar. Significa que você não deve viver refém do tribunal da opinião humana. Você não deve organizar tua vida em torno da aprovação de quem não tem discernimento espiritual. Você não deve negociar tua paz para convencer alguém que já decidiu te distorcer. Agora, a chave prática que sela o que aconteceu há 3 horas é esta: perdão. Perdão não é dizer que não doeu. Perdão não é chamar de pequeno o que te feriu. Perdão não é reabrir porta. Perdão é despejo. É você retirando a pessoa do lugar onde ela estava morando dentro do teu pensamento. É você cancelando o contrato emocional que te mantém preso ao que aconteceu. Você pode perdoar e ainda assim não atender chamadas. Você pode desejar o bem e ainda assim não permitir mesa. Você pode ser gentil e ainda assim manter distância. Isso é maturidade espiritual. E alguns de vocês estão presos não pelo que a pessoa fez, mas pela obsessão de entender. Por quê? O que eu fiz foi real? Me amou de verdade? Essas perguntas podem virar correntes, mas há coisas que você não vai entender agora. E tudo bem. Você não precisa decifrar cada detalhe para caminhar em proteção.
Você não precisa resolver todo o mistério para obedecer ao Senhor. Essas verdades estão transformando sua perspectiva. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, e daqui a pouco você vai reconhecer um padrão que confirma a mão de Deus. A distância vai acontecer, o acesso vai diminuir, e você vai respirar como não respirava há muito tempo. E isso será o sinal de que o céu não está apenas te defendendo, está te alinhando para um novo nível. Quando Deus te leva para a próxima estação, Ele não te leva só com promessas, Ele te leva com discernimento. Porque a unção sem discernimento vira alvo fácil, e o Senhor não te chamou para sobreviver em ciclos. Ele te chamou para frutificar com estabilidade. Então, a partir de hoje, preste atenção ao que a tua alma sente quando você se aproxima de alguém. Não é paranoia, é percepção. Se algo sempre te deixa ansioso, se algo sempre te deixa confuso, se algo sempre te deixa se explicando e se defendendo, pare e ore. Peça ao Espírito Santo para mostrar o que você não está vendo. A palavra de Deus nos ensina que as pessoas são conhecidas por seus frutos. Não é pelo vocabulário espiritual, não é por quantos versículos citam, não é por como oram em público, é por frutos, consistência, humildade, integridade, paz, verdade, domínio próprio. E eu declaro em nome de Jesus, Deus vai te cercar de gente que não compete com você, que não te resiste em segredo, que não precisa que você seja pequeno para se sentir grande. Gente que celebra a tua vitória, sem transformar a tua vitória em ameaça. Mas primeiro, Deus abre espaço. E às vezes a forma de Deus abrir espaço é permitir que você finalmente aceite a distância sem tentar remendar o que Ele está cortando. Se convites cessarem, não corra atrás. Se conversas secarem, não force. Se acesso diminuir, não negocie. Deus não está te punindo com silêncio. Ele está te protegendo com separação. E eu quero te conduzir a um ato simples e poderoso: gratidão. Se você já percebeu essa paz estranha desde hoje mais cedo, não analise demais. Reconheça. A gratidão é um selo. A gratidão é você dizendo: Pai, eu vejo o que o Senhor fez, e eu concordo com o céu. E concordância é espiritual. Concordância fecha portas e abre caminhos. E há algo que eu quero que você faça também, porque a fé se fortalece quando o povo de Deus caminha junto. Escreva uma frase simples nos comentários, uma frase que sela teu posicionamento. E depois, escolha uma pessoa e ore por ela, não depois. Agora, porque quando escolhidos se cobrem em oração, existe uma proteção que o inimigo não suporta. Isso quebra isolamento, isso restaura ânimo, isso fortalece o corpo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte dessa jornada espiritual de transformação. E agora, daqui a pouco, eu vou fechar tudo com uma oração e com a declaração final, que precisa ficar gravada no teu espírito. Você não vai reabrir o que Deus fechou, porque a próxima estação exige leveza, clareza e coragem. Chegou a hora de você entender o que realmente mudou. Não é só que uma pessoa parou, é que o céu liberou uma cobertura mais forte ao redor do teu chamado. Deus não está apenas removendo alguém, Ele está construindo em você um padrão novo de vida. Paz como regra, discernimento como hábito, limites como proteção, amor como identidade. Existe gente conectada ao teu sim para Jesus. Existe oração que será respondida através da tua obediência. Existe porta que Deus quer abrir por teu intermédio. E para isso, você precisa de força, precisa de clareza, precisa de mente limpa, precisa de coração curado. Por isso, Deus agiu com rapidez. Não porque você nunca errou, mas porque o teu futuro não pode ficar sendo interrompido por guerra repetida. Então hoje, você faz um acordo com o céu. Você decide que não vai mais voltar para o mesmo tipo de ambiente. Você decide que não vai mais negociar paz por validação. Você decide que não vai mais tentar conquistar compreensão de quem não quer entender.
Você decide que vai continuar amando, mas com sabedoria. Agora ore comigo de forma simples e honesta, aí mesmo onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor todo medo e toda dúvida. Eu libero o peso que carreguei em silêncio. Eu abençoo quem me feriu e retiro do meu coração toda a amargura, porque eu não vou permitir que a dor defina a minha próxima estação. Eu recebo tua proteção, recebo tua paz, recebo teu discernimento. Eu declaro que o Senhor é meu defensor e que a minha história está nas tuas mãos. Guarda minha mente, guarda meu coração, fortalece minha fé. Fecha as portas que precisam ser fechadas e abre as portas que o Senhor preparou. E me dá coragem para obedecer sem olhar para trás. Amém. E eu reforço, você não está sozinho. Deus está contigo, e desta vez você vai seguir com olhos mais claros, coração protegido e espírito mais leve. A guerra que tentava se repetir encontrou um limite no céu. E quando Deus determina um limite, o inimigo não atravessa. Se essa mensagem impactou sua vida, deixe seu like, comente sua reflexão e compartilhe com outros. Cada um de vocês é parte dessa corrente de luz.